passada já foi especial. Claro, todos os dias são especiais, mas hoje eu acho que a gente quebrou a banca. Hoje o nível de especial é outro, assim, a gente já quebrou uma banca com a Pida Lamin semana passada, hoje a gente tem Vicky Block, gente. Aqui, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Vou começar com boa tarde. Serve? Boa tarde. Boa tarde. Para mim? Boa tarde para você, Vicky. Boa tarde para Daniel Luiz. Boa tarde para quem está nos assistindo. Apesar de que as pessoas vão ouvir a gente nos horários que elas quiserem, né? Porque hoje a gente vive no mundo das conveniências. Mas antes da gente começar qualquer coisa, vou fazer meus anúncios paroquiais. Primeiro, agradecer quem está por aí assistindo a gente no LinkedIn da Cognita. Se vocês ainda não seguiram a Cognita, segue, ativa lá, segue o nosso canal. A gente tem um canal no YouTube também, a gente coloca os cortes das lives lá no nosso YouTube, no Instagram também. Então, tem todas as oportunidades do mundo para seguir o que a gente vai passar por aqui nessa conversa sobre liderança na corda bamba. E hoje a gente tem uma convidada assim muito especial, uma querida amiga, uma grande escritora. Adoro ler o que você escreve, Vicky. Queria te dar as boas-vindas e, ao mesmo tempo, pedir para você contar um pouco para quem está nos assistindo sobre você, sobre a sua carreira. Muito boas-vindas, querida. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Daniel. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Tenho uma admiração por tudo que vocês fazem e pensam. É o tema da minha vida, né? Então, estou começando por aí a minha apresentação. Eu sou uma psicóloga formada pela PUC de São Paulo. Me formei em 79. Sou velhinha. Não, 79 nada, 75, pior ainda. Não é velhinha nada. Eu vou contar uma coisa para vocês que lastreia a nossa conversa, então, que na faculdade eu fiz na minha época, o curso da PUC era de 6 anos, um curso como de medicina, mais ou menos, e a gente era obrigado a fazer 3 especializações que eram o que existia na época, que era educacional, era organizacional e clínica. E eu, por incrível que pareça, eu logo de cara descartei a clínica. Então, quando comecei a faculdade, eu comecei a perceber que aquilo que eu gostava mesmo era a observação de pessoas juntas, fazendo coisas, produzindo, criando valor para a sociedade, né? Obviamente, naquela idade, se você me perguntasse, eu não ia falar uma frase tão bonita como eu falei agora. Mas a minha curiosidade era essa. Tá? Então, eu fui andando os 6 anos com um pouco de dúvida entre educacional e organizacional, mas eu era obrigada a fazer os 3, eu fiz. Mas optei logo no 3º ano, optei por isso, porque eu tive uma matéria que chamava Dinâmica de Grupo, que é a base, principalmente do ponto de vista dos conceitos, do team building e etc. Na época, vocês podem imaginar que a nossa lastro educacional vinha do MIT, do Sloan Institute, com os fundadores do DO, né, Desenvolvimento Organizacional, que lemos com muito prazer, né? E eu era a caçula de um grupo de psicólogos já formados em psicologia social, com quem nós trabalhamos juntos por muitos anos, seja com consultoria, sem ter uma empresa. Olha só que coisa bacana, a gente era um grupo que trabalhava junto, não fizemos uma empresa, mas todos trabalhavam ou dentro da empresa contratando eles para fazer team building, que foi o meu caso, ou fora da empresa, né, sendo consultor de empresas. Então, a minha formação básica é essa. Eu começo a minha vida profissional dentro de empresa, eu trabalhei durante 15 anos dentro de estruturas organizacionais,
Cheguei a ser diretora de recursos humanos, mas aí foi me dando aquela aflição de quem não está no lugar certo, que precisava fazer outra coisa, e aí eu resolvi sair. A última empresa que eu trabalhei foi a Bung, na época, na década de 80, que tinha um investimento no Brasil enorme, então nós tínhamos 9 setores de atividade. E eu trabalhava naquilo que seria a holding. Tá? Certo. Aprendi muito, muito. Tive um chefe que fez toda a diferença na minha vida, o Homero Luiz Santos, com quem eu ainda me relaciono hoje. E aí eu decidi, quando ele saiu, eu decidi sair também. E aí o meu mentor de carreira a vida inteira, o Cabreira, o professor Cabreira, que dava aula na GV, famoso Headhunter, eu fui lá contar para ele, ele disse assim, você vai fazer o quê? Eu vou falar, ele disse, eu adoraria fazer counseling. Queria tanto trabalhar com o indivíduo, para que ele repensasse a vida dele, principalmente se ele fosse uma liderança, da responsabilidade que ele tem quando ele senta numa cadeira como essa. Mas o Brasil não sabe nem o que é counseling, falando de 1988. Ninguém falava. Certamente. E aí, como a vida é assim, você não pode falar o que você quer, porque você vai acontecer. Então, eu sempre falo para os meus clientes, vê lá o que você fica desejando, porque vai cair no teu colo. E aí, o que aconteceu foi que uma empresa americana que queria vir para o Brasil, e queria um representante no Brasil, uma espécie de franquia, um licensee agreement, que trabalhava com uma coisa que chamava Outplacement Counseling. Olha a vida como é. O que é um Outplacement Counseling? Então, década de 80, Estados Unidos, globalização, invasão dos japoneses lá, fecha a planta, faz merger, faz reengineering, sobrou um monte de pessoas no mercado que tinham 30, 35 anos com a empresa. Aquela coisa naquela época era assim, né? Como era no Brasil. Né? E aí essas empresas que conheciam 2 consultores de headhunters pediram para eles apoiar essas pessoas na passagem de vida para outra vida, porque eles sabiam de como eles iam chegar no mercado, de forma gente obsoleta, fazendo a mesma coisa há muito tempo. E aí esses caras, que eram headhunters, decidiram desenvolver uma metodologia que fazia com que o indivíduo tivesse um início mergulhando na sua essência, seu autoconhecimento, para que ele pudesse redefinir o seu projeto profissional, e aí qualquer coisa, tipo, volta a ser um membro de uma organização, monta um negócio, vai dar aula, enfim, o que ele decidisse, desenhar esse projeto e acompanhá-lo até ele ter uma solução na vida. Isso é a coisa mais fantástica que eu vi. Eu cheguei lá e eu queria... A cúpula da empresa era PhD em psicologia. Tá? Bom, resumo da ópera, para não me estender muito, né? Eu resolvi montar aqui. Em 88, a gente ainda não tinha esses processos de demissão. O Brasil nunca tinha demitido. Olha só, que loucura. E aí, em 90, o Collor resolve abrir as fronteiras às nações amigas, e o que acontece no Brasil é o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80, aconteceu aqui. De 90 a 95, nós tivemos 15 milhões de pessoas desempregadas. Aí o Fernando Henrique ainda faz a reforma do Estado, em 95, privatização, etc. Então, eu só vou encerrar esse módulo aqui dizendo para vocês, qualquer coisa eu participei. Vocês pensem, no PDV do Banco do Brasil, que tirou 15 mil pessoas, fui eu que desenhei. Por exemplo, fechamento de fábrica, indivíduos, CEOs que tinham... Enfim, a gente tinha para cada público um jeito de atender, e vocês podem imaginar, e agora falando de liderança, que a gente fez uma transformação em pessoas que iam sentar em cadeiras de liderança e que antes eram controle e comando,
e que precisaram começar a aprender a trabalhar de outro jeito. Isso foi... Eu fiquei 18 anos com a empresa, aí a DBM Inc. resolveu comprar a empresa de volta. Eu fui com muita dor no coração, eu tive que fazer, porque eu tinha 3 sócios investidores. E aí eu montei essa consultoria que eu tenho hoje, que cuida de desenvolvimento de lideranças de C-level só, né? Passei por trabalhar um pouco com empresa familiar também, em processo de sucessão, enfim. Essa em longo pedaço, mas é a minha vida. É nada. Sou uma crente na transformação de empresas a partir da liderança. Muito bom. Daniel, boa tarde, Daniel. Você disse que você tem perguntas que não estão Boa tarde. no gibi. Olha, você já falou, Vicky, disso, né? Como passar de um modelo de comando e controle, por exemplo, e criar um novo enquadramento mental, porque isto não é uma questão de conhecimento, de informação, de técnicas, é uma maneira de enxergar, é uma maneira de tomar decisões. Então, me parece muito importante, de pronto. Bom, primeiro, ressaltar que isto é muito importante, muito mais em um momento como este, em um contexto tão dinâmico como este. Segundo, como encarar esse processo de transformação? Não preciso falar de controle e comando só. Toda vez que você tem um indivíduo que precisa deixar de fazer coisas de um jeito para fazer de outro, você está falando de um processo que nós, psicólogos, chamamos de perda. Perda deixa de fazer o que você fazia, junto com quem você fazia, no lugar onde você fazia, do jeito que você fazia, para ir e montar um projeto, entrar num projeto novo. O grande segredo deste processo que eu estou te descrevendo é quando é o indivíduo poder começar a criar conexão com esse novo projeto, ou seja, você provocá-lo, facilitar para ele a compreensão das questões que estão aqui atrás, que ele precisa deixar de fazer, né? Para que ele comece a se engatar em alguma coisa que faz sentido para ele. Tá? Então, vamos dizer assim, o maior desafio de qualquer pessoa que esteja enfrentando uma situação e aí pode ser ter que deixar o que faz, fazer diferente o que está fazendo, mas pode ser deixar de estar naquele lugar para estar em outro, né? Ou nem isso, é deixar de fazer o que está fazendo e resolver ter uma vida diferente. Então, eu tenho passado por todos esses processos. E uma das coisas que o ser humano é admirável, né? A gente, assim, eu adoro olhar para o ser humano. Né? A coisa mais importante nesse momento é o indivíduo querer fazer isso. Ele querer de verdade mergulhar nisso. Você não transforma ninguém. Você mudar, então, não existe. Isso, para mim, é assim, a pessoa deixa de ser uma coisa para ser outra. Não existe. Isso não é assim. Você aprende a administrar algumas coisas que você faz de um jeito e que você vai precisar fazer de outro. Né? Então, nós estamos falando assim, a coluna básica da personalidade de uma pessoa, você não muda. O que você faz é ajudá-la a tomar consciência de onde ela te ajuda e onde ela te atrapalha. E como você pode fazer para administrar isso. Tá? Agora, o elemento básico é o indivíduo querer. Né? Porque se ele não mergulhar, se ele não tiver uma adesão, não acontece nada. E como é que anda essa querência? Como é que você vê? Porque a gente está falando, né, da liderança vivendo nesse contexto atual de pisar em ovos mesmo, de gelo fino, né? E ao mesmo tempo a gente tem esses macro movimentos, não é? O quiet quitting, depois o
um movimento de gerações que não querem chegar à liderança, e os líderes atuais tendo que lidar com esse contexto todo, assim, eles querem, você percebe essa querência disponível neles, assim, de transformação? A gente não tem muita opção, às vezes, né? Né? Você, quando sentou numa cadeira de liderança, você não sabe porque ninguém te perguntou se você queria, mas você aceitou facilitar a vida dos outros. Que Sim. liderança, eu estou sendo bem, assim, simples, ao dizer que quando você senta numa cadeira de liderança, o que você está prometendo para as pessoas que você vai liderar é que você vai facilitar a vida deles. Você vai ajudar as pessoas a tirar os obstáculos, você vai discutir com ela soluções, você vai, né? Mas você não, quando você aceita, você só lembra que você vai ser promovido e vai ter salário, né, maior. Esse pedaço outro você não lembra, né, dele. Você só descobre em 2 semanas ou 1 semana, dependendo da organização, né? Dependendo da encrenca que você arrumou, né? É isso. Exatamente. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado, Daniel. Essa tua pergunta é toda... tudo que a gente podia ficar aqui falando horas, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque você como liderança tem várias fontes de pressão hoje, né? Você tem sociais, né, que é a transformação e essa transformação, para mim, ela é um pouco causada por gerações anteriores que desencantaram as pessoas com o trabalho, né? A gente tem que saber que a gente é responsável, uma boa parte do que está acontecendo hoje foi o desencanto pelo trabalho, né? Quando, na época que eu ainda estava, estava montando essa empresa que eu falei para vocês, o que você viu foi que essas pessoas que tinham uma relação tão longa com a empresa, quando elas foram desligadas, elas foram mal desligadas, indignamente desligadas. E a geração seguinte falou o seguinte: eu não vou deixar acontecer comigo o que aconteceu com meu pai, com meu avô. Então, esta relação, que era uma relação de entrega total ao empregador, de lealdade, a gente falava, né? Contra a segurança, né? 35 anos. Sim. Essa acabou na primeira leva de demissão que a gente fez, acabou, né? Essa conexão aqui. E as gerações que estão vindo em seguida estão nos mostrando cada vez mais de que para encantar as pessoas de novo, existem determinadas coisas que você deveria fazer que o sistema não ajuda. Então, assim, essa questão do trazer junto para fazer um propósito, com comportamento de transparência, com comportamento de cada vez mais de colegiado, né? Tem impeditivos que às vezes vêm do sistema de governança, né? Vem dos conselhos, né? E a pessoa consegue chegar até aquele ponto ali, dali não vai passar. E o que mais me irrita profundamente é do sistema de remuneração que sinaliza para você fazer o contrário, né? Então, não é uma equação fácil de você resolver. Sim. E muito menos do ponto de vista humano. Porque exatamente. Você começou falando... Tudo isso afeta, né? Porque eu me pergunto, bom, todo mundo estudou, todo mundo teve uma escola, de alguma maneira a liderança construiu um mundo de convicções que utiliza para tomar decisões e se sentir mais tranquilo na hora de decidir. Agora, quando mudam essas coisas, como a gente desaprende isso? Como a gente evita se rodear de um eco?
uma espécie de eco de convicções, né? Que de alguma maneira refletem o que você é e não o que Sim. você devia ser ou poderia ser como líder, digamos, né? Faz sentido? Total. Daniel, acho que 2 meses atrás escrevi um artigo para a minha coluna do Valor, que eu falava disso aí, falando do lado do cansaço moral. Porque quando você fala isso, Daniel, na minha cabeça rapidamente faz clec, 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 e eu vejo o seguinte: quando você não quer que o mundo seja assim, ou seja, quando você tem uma clareza de propósito, de causa, de valores, e você quer se manter íntegro, o custo é um cansaço moral. Você chega ao lugar onde eu estou hoje e te digo, é assim, você está se queixando? Não, não estou me queixando. Estou contando só o que acontece, porque você tem que levantar e gritar mais alto. Sim. E às vezes isso tem um custo, né? Então, quando você fala de olhar para os teus liderados, eu vou circunscrever um pouco aqui. Então, a gente tem dificuldade quando você analisa o macro e o micro ao mesmo tempo, tem uma problema. Mas então, quando você olha para os teus subordinados e você não consegue criar aquilo que é o teu papel, como deveria ser o teu papel, que é um líder cidadão, onde você promove um crescimento, tanto daqueles que você lidera, quanto daqueles que são teus clientes, os stakeholders, né? Teus fornecedores. Vocês dois sabem o que é ser fornecedor pequeno, né? O sofrimento que a gente passa por tratamentos indignos, né? Isso é um composto que a liderança não olha, né? Sim. Nós todos aqui somos órfãos, consumidores órfãos, né? Sim. Compra um negócio desse aqui que não funciona e tentar reclamar depois para uma pessoa viva, não uma inteligência artificial. Você não consegue, né? Então, assim, nós temos então um ambiente social que não está ajudando, mas também as lideranças, poucas lideranças estão dispostas a levantar, entendeu? E dizer, não concordo, não vou fazer Sim. desse jeito. Não É uma funciona. batalha, Todo dia. entre o capital pessoal, capital social pessoal e o capital coletivo, né? Entre o valor daquilo que a gente pode gerar como sociedade e o valor que a gente tem que defender no nosso seio familiar. Então, a pessoa escolhe mesmo, assim, eu vou agenciar a minha própria sobrevivência, né? Quase que uma negligência do coletivo, né? Nesse sentido. Ô, Gustavo, eu digo o seguinte, ó. Você falou uma palavra que é a palavra mágica da vida da gente, que é escolhas, né? Eu não sei se as pessoas têm consciência de que ela todo dia faz uma escolha. Assim, quanto mais jovem, menos consciência você tem de que todo dia você está fazendo uma escolha. E agora, Daniel, falando do que você começou a entrar, que é assim, não estou falando de escolha de vou para a direita ou para a esquerda, vou contrariar o Waze, não é isso. Estou falando de escolha. Vou contrariar o Waze. Eu estou falando de escolha o seguinte, que quando você chega aos 70, eu estou com 73, aos 73, você sabe que você fez escolhas que te deixaram chegar do jeito que você por causa dessas escolhas. Tem que ter consciência de que se você escolheu ir por um caminho, ele vai deixar marcas na tua reputação, seja para o bem e para o mal, né? E essa palavra escolha, ainda para mim, é uma coisa que as pessoas não têm consciência do que ela faz, muitas vezes ela faz com ela mesma, entendeu? Muito bom. Tá no mudo, Daniel, tá no mudo. Legal. Então, a gente poderia falar que nós estamos falhando, de alguma maneira, também na educação corporativa.
que nós construímos. Porque essa educação deveria estar mais focada na escola, em aprender a gerir, em aprender a tomar decisões, e não simplesmente encher a cabeça com informações, porque, afinal das contas, até o conceito de escola mudou, Vicky, se uno pensa, né? A gente pensava que antes a escola era branco ou preto. Hoje nós sabemos que nós podemos gerir polaridades. E isso é uma mudança enorme também, né? Eu acho que a gente só faz isso o dia inteiro, né? Você vê mesmo com os amigos, né? Você hoje, mundo polarizado, você gere mesmo relações e você tem que ser consciente disso, né? Eu acho, Daniel, que a maior contribuição que uma organização precisa dar para os seus funcionários não é a capacitação de conhecimento, é aquela capacitação para a vida, né? Você faz escolhas, se você fizer escolhas bem feitas, quem vai lucrar com isso também é a organização, né? Então, por exemplo, se você oferece para a tua organização informações a teu respeito, tipo, deixa eu dizer para vocês onde que eu dou certo. Principalmente, quais são as minhas ferramentas para dar certo. Qual é o ambiente ou a liderança que me faz mais bem sucedido nas entregas? Essa informação vale ouro. Vale ouro. Quando é que ela acontece? Né? E vice-versa. Se a organização fala para o cara assim, deixa eu te dizer quais são as oportunidades que nós temos aqui, vamos ver se tem um fit. Isso vale ouro. Significa que você vai ter pessoas que se oferecem, não é melhor para falar, mas que dão a condição de escolhas mútuas. Sim. Né? Sim, eu fico sim. Falando dessas coisas, vou dizer para vocês dois uma vez. Eu sempre penso que quem está ouvindo a gente vai pensar, essa mulher é louca. Né? Esse mundo que ela está descrevendo não existe. Eu já conto com isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, a minha vida inteira eu vivi para fazer isso, te juro. Mas, Vicky, eu não sei se isso é assim, porque você comentou, você começou falando de alguma maneira um desencanto. Há um desencanto em algumas gerações em relação a trabalhar em uma organização. Não, e trabalhar em uma organização também. Né? Aí, esse desencanto, eu escuto jovens falando, olha, eu trabalho CLT no pior dos cenários. Deixa eu só fazer um tivesse outra alternativa. A Ana Paula disse que nunca, ela não acha ninguém aqui doido. Obrigado, Ana Paula. Ainda bem, né? Obrigado. Aí, então, esse desencanto que nós estamos construindo, tá bom? Tem um preço para uma organização. Tem um preço. E esse preço cada dia mais caro. Então, o que você está comentando, de alguma maneira, é que também uma organização que toma consciência do mundo em que vive e dos impactos das suas decisões. Porque não é uma questão de poder. Como poder, eu posso fazer N coisas. Agora, qual é o preço disso? Qual é o impacto que eu vou ter? Você sabe que, muito recentemente, eu me enfiei nesse mundo dando aula de governança corporativa, me enfiei nesse mundo dos conselhos e tal, e decidi, muito recentemente, que eu só ia fazer parte de conselhos do terceiro setor. Porque tem uma coisa que me move, que é o propósito, né, de uma organização. E eu estou fazendo parte de um conselho de uma organização que isso que a gente está falando aqui acontece. Então, não é que eu sou uma desencantada do mundo, eu sou uma encantada pelo mundo e pela possibilidade da gente falar desse tipo de coisa. Né? Esse ambiente que eu estou falando é o AC Camargo Cancer Center.
que tem um líder lá, o CEO do AC Camargo hoje, é um homem, esse sim, uma liderança cidadã, que promove internamente a condição dos públicos todos, inclusive dos pacientes, de se colocar de uma forma participante do processo. E aí você vê, Daniel, que isso que você estava falando, assim, o nível vamos dizer assim, de satisfação, de felicidade, seja lá como é que você chame a coisa, em todos os públicos é inacreditável. A gente teve um paciente nosso que escreveu uma placa assim com um pedaço de cartolina e pregou numa árvore na entrada do hospital. Sim. Sabe? Então, assim, eu acredito piamente em ambientes em que, ao você constatar que o relacional é o que pode fazer a mudança, né? Pode fazer aquilo virar um outro ambiente, eu não tenho nenhuma dúvida que funciona, nenhuma, desde que eu me formei, nenhuma. Fui amadurecendo a minha convicção, mesmo nos momentos em que eu participei de fechamento de fábricas, coisas, quando a gente apoia essas pessoas para que elas entendam onde elas contribuem e elas podem enxergar um novo caminho, é uma coisa transformadora da sociedade, né? Para a sociedade, para as pessoas e também para a organização. Exatamente. Mas, ó, eu tenho escutado, Gustavo, um líder corporativo, abre aspas e fecha aspas, tentando diferenciar o que é liderança organizacional de uma ONG, por exemplo. Tá bom? Uma perspectiva onde as pessoas não valem muito, para ser honesto, tá? E siguen consideradas como um recurso mais. E eu entendo que essa visão está obsoleta, Vicky. Em algum momento essa visão foi predominante, mas acho que hoje em dia essa visão está obsoleta. Ela não responde às gerações que estão vindo, nem aos desejos, anseios, valores e propósitos deles. Desculpa, Gustavo, de novo. Não, eu ia perguntar justamente sobre os desafios da nova liderança, né? Você tem uma trajetória que acompanha gerações de lideranças, desde os baby boomers até a geração X, que é a minha geração, e agora os millennials, né, sentando nessa cadeira, nessa posição, né, os millennials chegando à liderança. Eu não sei se temos muitos Zs, mas diretores millennials já temos. Diretores, né, e em alguns casos até C-levels, que são millennials. Que tipo de mudança de competência você vê? Que tipo de habilidades você via nessas lideranças e que você não consegue ver ou vê outras? Que tipo de mudança você vê? Eu também penso umas coisas assim, será que eu não era igual a essa gente? Num outro momento, com outras regras de jogo, né? Quer dizer, eu acho que tem algumas coisas que são naturais do nosso crescimento como ser humano, né? Quer dizer, a gente tem momentos em que a gente tem certezas absolutas, imbatíveis, a gente não abre mão, até o primeiro trombada que a gente dá, daí a gente vai olhando diferente, a gente vai crescendo. Então, eu acho que tem um ciclo de crescimento do ser humano que a gente não vai pular. Quem pula tem problema. Sabe, ciclo de crescimento, para mim, é assim, você vive algum desafio, pode ser na vida pessoal, mas você vive algum desafio, você tem que parar, olhar o que você fez nesse desafio, o que você aprendeu com esse desafio e põe na mochilinha aqui atrás. Daí você vai para o outro... O exercício metacognitivo.
Né? É uma metacognição. E aí, quando você chega na tua maturidade, né, você já sabe que você é capaz de lidar com isso, se você fez esse exercício que eu estou falando. Eu acho que o grande segredo é fazer esse exercício do autoconhecimento a vida inteira. Agora, uma coisa que eu acho legal, Daniel, da gente pôr aqui nessa sopa, é que a gente esquece que a gente é formador das lideranças aqui, em casa. Em casa. Eu acho que nós temos uma geração de pais que não fez o exercício, entendeu? Ele terceirizou o exercício, né? Sim, sim. Por todos os motivos do mundo. Eu não quero aqui nem dizer que você se açoita como culpa, mas o que nós estamos vivendo é uma somatória de evoluções da sociedade, né? Você, pai e mãe saem para trabalhar, alguém precisa cuidar da criança, né? Pode ser o avô, a avó, mas pode ser um terceiro que não é nem parente, né? Aí você quer que o cara entenda o que você pensa, se você não teve nenhum momento de se juntar ali, né? Aí você escolhe a escola, porque ela é a escola que vai dar maior competitividade para o seu filho. E o coitado do teu filho quer ser um artista. Eu sempre digo assim, eu adoraria ouvir aquela conversa entre o Walter Moreira Salles e o Valtinho. Ele diz, pai, Nossa. Eu não vou ser banqueiro, eu vou fazer cinema. Deve ter sido especial. Devia ser fantástico, né? Então, eu acho que, assim, quando você me pergunta as grandes diferenças, eu acho que a primeira coisa é que nós todos aprendemos que não existe mais comando e controle, todos nós aprendemos. Tem sempre alguém que vai dar um palpite, né? Tem sempre alguém que vai dizer, não, a gente aqui é comando e controle mesmo. Já aconteceu, né, Daniel? Em reuniões. Não, a gente... Eu tive reuniões onde ele estava, mas como essa cultura? Ele começa a contar e eu pergunto, mas então você comando e controle? Só. Então, mas mesmo o comando e controle não é igual ao que era. Não é. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma empresa cliente, ano 2000, vai, 99, 2002, sei lá, por aí. No bug do milênio. E diz o seguinte, olha, nós temos aqui um diretor, era uma empresa multinacional, tá? Ele passou pelo mundo salvando fábricas que nós tínhamos fazendo turnaround. E ele aprendeu a fazer isso, ele jogava coisas nas pessoas, entendeu? Sim. E aí ele chegou no Brasil e ele tinha que fazer a mesma coisa que fazer um turnaround. E aí a empresa tinha adotado naquele momento pesquisa de clima. Olha só, pesquisa de clima nas lideranças. E aí o Brasil foi muito mal por causa da unidade dele. E aí, o que aconteceu? Escala. O cara que era chefe do Brasil falou assim, não pode, como é que vai? Olha isso aqui. Aí chamaram a gente para conversar com o cara e a gente entrevista as pessoas que trabalham com ele. Ele literalmente jogava coisa na cabeça das pessoas. Jogava e ele achava que objetos. Jogava objetos. Quem estivesse perto dele. Não, estou falando sério, não é brincadeira isso. Tá? É impressionante. E ele estava indignado que ele precisava passar por um processo de reflexão, porque a empresa tinha dito para ele que era para ele fazer turnaround, entendeu? E que dava certo, por que agora estão dizendo que não dá mais? Então, por exemplo, este cara, nós podemos traduzir ele de outro jeito hoje. Tem gente que grita, né? Ou que tem piti, ou qualquer coisa do tipo. Mas não jogar na cabeça dos outros não vai dar. E ainda assim, não dá. Esse comando e controle, ou vai ter um canal de denúncia que a pessoa vai lá e reclama, e se a empresa não tem canal de denúncia, ele vai arrumar um advogado que vai dizer que ele sofreu assédio. Então, ok, tem algumas restrições para a gente fazer isso. Agora, dito isso, a verdade é que boa parte dos meus clientes, e eu preciso dizer que a amostra é viciada, porque são pessoas que a empresa quer investir na sua transformação, seja lá o que for,
ou no crescimento. O sofrimento o sofrimento é porque eles também assim, têm metas muito, muito arrojadas, e quando você fala de relacional com ele fica me olhando, às vezes, por um grande período, achando que é inviável as duas coisas, entendeu? E Sim, não é quase como se fosse impossível, como se fosse impossível aliar performance a bem-estar. Me lembro de fazer essa pergunta para uma grande mentora minha, uma grande líder minha, minha primeira diretora, a Ana Couto, da agência Ana Couto Branding. E eu perguntei para ela, falei, Ana, será que... eu estava indo para liderar uma equipe na marca de moda Reserva. E eu perguntei para ela, será que é possível aliar essas duas coisas, performance com saúde? Eu não sei, honestamente não sei. Temos comentários aqui, ó, a Denise Cardoso mandou: comando e o controle ainda existem, infelizmente, o que temos hoje é formas mais sofisticadas de controlar e comandar, formas digitais, né? Eu não sei, eu sinto que a gente, você sabe, a educação é um paradoxo formidável, porque a gente vive numa tensão entre a manutenção e a transformação permanente. Sim. Eu sinto que as organizações vivem essa mesma tensão, certo? E é uma tensão que esgota, porque você falava do esgotamento, o esgotamento real. Tem pesquisa com dados incríveis, né? Incrivelmente terríveis, por sinal, do impacto que isso está trazendo nas pessoas. E como as pessoas, em vez de ter uma performance melhor, começam a cair, e cair, e cair. Como lidar com essa tensão dentro da liderança? Porque você me disse que você trabalha como C-level. Agora, se você muda, se esse C-level começa a refletir, começa a se enxergar e a aprender em função da sua experiência, ele está sozinho aqui em cima. Como ele faz para projetar isso para a organização como um todo? Porque senão não vai haver muita mudança, não. Então, duas coisas, Daniel. A primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte: se você não fez o exercício com você mesmo, não vai funcionar, entendeu? Não tem receita de bolo. Tem uma coisa que é você mergulhar e começar a se entender como liderança. Esse é o meu primeira recomendação para qualquer pessoa. Assim, o que você definitivamente quer deixar como marca, como legado, né? E eu não estou falando assim grandes coisas, estou falando assim, aquela que vai estar escrito na tua lápide, entendeu? Puta, foi um cara, ó. Ponta firme. Eu acho que isso exige humildade, sabe? Você voltar para dentro, você, enfim. Isso para mim é evolução, Vicky, não é crescimento, é evoluir. Exatamente. O ser humano. E aí, esse cara, ele pode não estar sentado lá no CEO, mas pode estar sentado aqui embaixo. Mas esses caras, quando eles percebem o que acontece nesse processo de se reconhecer, né? Na verdade é isso, você põe lá... É um reconhecimento. Ele olha para baixo e diz assim, eu vou fazer diferente. Ele vai fazer diferente. Então, o que ele faz? O que ele pode fazer? Não é o que ele faz. Ele pode escolher pessoas para trabalhar com ele que acreditam nisso. Não é o mesmo estilo, não estou falando de estilo aqui. Estou falando assim, Sim. Gente que acredita que é possível entregar resultado para stakeholders, para a sociedade, fazendo as coisas de uma forma diferente, na relação com as pessoas.
Se ele consegue fazer esse movimento, e é isso que vocês provavelmente produzem quando vocês estão no ambiente, assim, quando você cria esse pacto, eu chamo isso de pacto, tá? O que acontece, Daniel, é que você que está no segundo step fala assim, agora eu quero fazer com a minha turma. Eu quero que seja igual com a minha turma, entendeu? Porque é mais legal trabalhar desse jeito. Nós vamos ter as mesmas pressões, os problemas e tal, mas vai ser legal trabalhar com o outro. Vai ser bom poder dizer para o outro, olha, você está entregando metade do que você devia entregar porque você não sacou como você é bom. Eu vou te ajudar a se reconhecer como um cara melhor do que você acha que você é. Né? Interessante, né? Você acha que isso é inviável, Daniel? Não, de forma alguma. Eu só estou tentando provocar as pessoas que estão escutando. Não, eu estou tentando provocar propositalmente. Eu acho que a transformação não se produz se você não passar adiante. Sabe? Não adianta de nada aprender algo se você não passar adiante. Uma organização... Então, para mim, quando eu vou trabalhar numa organização para ajudar na sua transformação, eu acho que aprender é só um pedacinho da história. Você tem que passar adiante. Caso contrário, isso se esgota muito rápido. Sabe? Não há esse efeito que você está me comentando. Né? Então, quando eu vejo as pessoas formando só lideranças, ou tendo uma formação de melhor qualidade na liderança e pior qualidade para baixo, eu penso que essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Mas você sabe uma outra coisa, Daniel, que eu poria no teu cardápio aí? É o seguinte, é impressionante o que acontece às vezes quando os de baixo falam para o de cima, meu, não é assim. O susto, entendeu? Imagino. Né? Imagino. Então, eu acho que assim, tem um aprendizado que você faz que vem de baixo para cima. Sim. Esse, para mim, você pôr uma escutativa para isso é que faz aqui dentro um eco, entendeu? Às vezes você fica com vergonha do que você ouviu, às vezes você fica... Eu não sabia que eu fazia esse impacto, entendeu? Sim. Do ponto de vista positivo, né? Esse managing up é realmente uma estratégia incrível, mas ainda muito pede muita autoconfiança e também essa disponibilidade para arriscar o próprio pescoço, de dizer, né, de falar para cima, ou pede uma segurança psicológica enorme, né, dentro da organização para fazer. Isso eu acho que a gente conta nos dedos hoje, ambientes que permitem, né? Exato, assim, viver perigosamente, vamos dizer assim. Exato. A gente... Bom, a verdade é que vivemos perigosamente sem saber. Como é que há quem viva perigosamente sem saber. Sem saber, porque, olha, você olha o mundo que nos rodeia, mudanças climáticas, análise de risco por todo lado, né? Nossas decisões estão impactando o mundo. Mas sabe o que eu acho? E a gente acha que não. Olha só, olha a armadilha. O cara fala assim... Você fala assim, gente, como é que o ser humano fez isso aqui? Ele fala assim, pois é, não sei. Como não sabe? Participou. É só pegar Ele acha que aquele pouquinho que ele fez não é importante. Exatamente. Todos achamos, sim. Mas eu acho que tem um risco muito grande nessa relação da liderança e do liderado e do falar para cima, que é muito, muito interessante, que é o ponto de... Eu acho que é uma vulnerabilidade quando você não fala, é um dever. É um dever você falar e você apontar, olha, você deveria... Eu te recomendaria ir por um outro caminho. Acho que é um dever profissional. Mas assumir esse papel é muito difícil, né? É muito difícil porque a liderança não escuta, Gustavo. Ela não escuta, exatamente. Não escuta. Mas aí eu acho que isso também
gera algum tipo de vulnerabilidade lá na frente, porque uma liderança que não escuta, ela também te bota vulnerável. Ela te bota vulnerável, ela pode tomar Não, decisões ruins. e o pior que você pode fazer hoje em dia é não escutar. Porque aí você fica exatamente. cego. Né? Olha, e falando em escutar, a gente não está escutando, mas a gente está lendo aqui. A Denise mandou uma pergunta. A gente está entrando nos 10 minutos finais. E a Denise mandou esse perguntão aqui. Ó. Qual é a melhor escola para desenvolvermos nos líderes a capacidade de lidarem com as múltiplas perspectivas, de lidarem com perspectivas opostas ou com as multipolaridades, de aceitarem as diferenças e evitarem a síndrome do mimimi, né, do mimimi na sucessão, assim, eu quero criar um futuro eu. E aí? Que tem uma escola só? Tem uma receita só? Vou botar de novo aqui na tela. Eu acho que não, vocês que são especialistas nisso. Mas hoje eu fico pensando, sabe? Eu às vezes penso nisso. As pessoas ligam às vezes para mim e falam assim: eu vi que você tinha não sei o quê. Você tem alguém para me indicar? Quando começa com você tem alguém para me indicar? Ou uma escola para me indicar? Nossa, eu fico nervosa. Bom, Por quê? Eu escrevi Não fica nervoso. Eu escrevi um texto. A gente foi preparado para isso. Para buscar receitas para os problemas que nós temos, digamos assim. Então, não há que ficar nervoso. As pessoas buscam, né? Eu escrevi a receita da anti-receita, Daniel. Eu escrevi a receita da anti-receita. Eu escrevi assim, olha, quando você vai buscar uma escola de desenvolvimento de qualquer tipo, a primeira e primordial coisa que você precisa pensar é o que é que você quer. Qual é o resultado que você espera obter dessa escola? E aí tudo vira uma questão de adequação. Mas é que a gente vincula aprender com escola. Eu digo para vocês, são múltiplas entradas. Múltiplas entradas. Exatamente. Ó, eu poderia, mas eu queria dar uma resposta para a Denise, se vocês me permitem. Dá uma resposta para a Denise. Eu acho, Denise, que essa perspectiva que você está trazendo, de uma maneira ou outra, está encapsulada ou relacionada com o que nós chamamos de soft skills, para ser honesto. Então, desenvolver uma visão sistêmica e enxergar o todo, desenvolver um estilo de pensamento mais compreensivo, que começa olhando, interpretando o que você olha, mas também se perguntando que outros pontos de vista poderiam existir. Então, por isso que eu comecei de alguma maneira provocando a Vicky, em relação a essa mudança de enquadramento, porque é uma mudança de mindset, não é uma questão de conhecimento, certo? É uma questão de enquadramento. É uma questão de enquadramento. Eu brinco, você sabe, Gustavo, eu falo que a gente vive com tecnologia do século XXI, em uma cultura do século XX, com um mindset do século XIX. Na melhor das hipóteses do século XIX. Então, aí seguimos vendo um mundo bipolar, seguimos pegando o todo e partindo um pedaço para poder entender. E esse tipo de coisas funcionou durante um tempo, hoje já não funciona mais. Eu exploraria por esse lado. Gosto. Ó, vamos para a última pergunta. É uma pergunta comentária do Wagner. E ele falou sobre as lideranças exponenciais, os problemas de formar essas lideranças. Ele fala nas crianças, né? Das lideranças do amanhã, se elas tiverem esse aspecto da cidadania como matéria-prima, comunicação, cultura, se for bem feito, então a gente tem essa tríplice funcionando bem, né? Os pais aprendendo com os filhos com os pais e ambos aprendendo juntos. Querem deixar algum comentário sobre isso? Eu tenho uma preocupação sobre isso, que é assim, a gente vê uma relação distanciada hoje, né? Eu tenho lido e essa semana vai ter um encontro do meu clube do livro, que é um livro do Jonathan Haidt, chamado A Geração Ansiosa. É um livro que tem dado o que falar. Então, é preocupante a relação entre pais e filhos no momento em que tudo é mediado por tela, né? Que tipo de lideranças teremos?
nesse processo. Lideranças que vão ter que lidar com gerir máquinas, inclusive. A primeira geração... nós somos a última geração que geriu pessoas só, e não só máquinas. Eu não quero nem entrar nesse pedaço aí, porque... Nem eu. É muito... Nós temos... Desculpa, Wagner, desculpa. Isso para outro... É muito... Então, mas quando ele fala assim, as crianças são soluções para o amanhã, depende, Wagner, se a gente fizer o nosso papel, entendeu? Eu acho acho que tem um chamado hoje em dia para os pais, né? De qual é o papel que ele está fazendo junto aos filhos, né? E mais, de admitir que pai e mãe hoje precisa fazer formação, mas formação com gente que é capacitada, meu Deus do céu, porque você ouve também tanta barbaridade. E as pessoas... Então, sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, todos nós, a gente acredita em mágica. Quando alguém me diz que vai fazer coaching em 4 fins de semana e vai ser outra pessoa, é porque a pessoa não tem noção do que ela está fazendo com a vida dela. Quando você acha que você vai com um remedinho resolver o problema de atenção do seu filho na escola, você perdeu a possibilidade de múltiplas alternativas. Então, eu acho que assim, as crianças do amanhã serão o que nós dermos de entrada para elas fazerem boas opções na vida, né? Não, mas pai e filho, tudo certo, interação pai-filho, mas a verdade é o seguinte, quem viveu coerentemente e disciplinadamente a vida é mais capaz, no começo da vida de alguém, de ajudá-la a ser outra pessoa, ser uma pessoa cidadã, íntegra, enfim. Quem viveu, estou falando viveu, Daniel, não faz essa cara, viveu significa assim, viveu com profundidade. Você viveu coisas que está entrando no mundo não viveu. Agora, exato. Equipá-lo para poder viver e para poder fazer escolhas é a nossa... E assim, valores, né? Valores. Eu acho que eles aprendem o que nós somos, sabe? Então, se você me disse, se eu te perguntasse qual é o ponto central da transformação de um líder, de uma liderança positiva, sustentável, cidadã, porque até pensando do ponto de vista de crescimento econômico, sem sustentabilidade não existe nada. Então, se você pega todos os seus colaboradores e mata eles para no próximo trimestre, você tem um bom resultado. Trocar todos. Não tem mais empresa. Então, a sustentabilidade. Então, se eu te perguntasse qual é o elemento central desse processo, eu posso estar errado, tá? Mas você já falou dele. Acho que é o mesmo ponto do desenvolvimento das crianças. Eu entendo o que você está falando, porque quando a gente fala de crianças, você tem a chance de uma folha em branco, né? E você criar condições para aquela folha em branco se autocolorir, né? Mas quando você está falando das pessoas que já passaram um período da sua vida e têm convicções e têm formas de viver que às vezes são diferentes da tua, você pode oferecer um espaço de reflexão. Você pode oferecer um espaço eu sou uma crente desse processo de refletir. Então, meu papel, Daniel, na sociedade hoje é provocadora de reflexões. É assim que eu me chamo. Porque as pessoas falam de coaching, eu sou uma provocadora de reflexões. Olha, eu te perguntei sabendo a resposta, então desculpa. Foi uma armadilha minha, mas você já falou disso. E eu acredito que é a mesma coisa que faz um bom pai. A capacidade de se olhar
refletir, assumir e mudar. Porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas a única maneira de evoluir, penso que passa por aí. Pessoal, chegamos no nosso momento. Eu poderia passar aqui a tarde inteira com vocês, uma aula, mas todos temos nossos compromissos, então eu queria, antes de qualquer coisa, Vicky, te agradecer demais pela presença, pela partilha, quantos aprendizados. Queria deixar esse espaço para você deixar um recado final também. Eu queria primeiro agradecer vocês, porque cada vez que eu faço uma coisa dessa, primeiro porque, por exemplo, o Daniel conheci recentemente, né? É tão bom, né, a gente poder fazer conexões novas e poder compartilhar. Eu sei que não é, cada um de nós tem um jeito de encarar o mundo, mas eu sou uma crente na liderança cidadã e eu acho, Daniel, que as pessoas só chegam a esse ponto através de reflexão, vivência. Então, muito obrigada, adorei estar com vocês e Obrigado. fiquem à disposição. Obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito Obrigado, obrigado a Daniel. todo mundo. Obrigado, Gustavo. Um abraço. Voltamos na semana que vem. Semana que vem tem mais. Voltamos na semana que vem. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Tchau.